Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Vamos ler dos versos 1 ao verso 8. Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então, o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa Ele fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Pai amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa porção da Tua Escritura e pelas demais que ainda iremos ler nessa noite. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa mudar a nossa vida e nos dar instruções sobre a nossa vida, instruções que serão práticas e não apenas um conhecimento que enriquece a mente, mas que seja um conhecimento que nos faça viver a vida que o Senhor tem para nós, que nos faça viver da maneira que o Senhor espera que vivamos, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, que o Teu Espírito fale nessa noite, que não seja eu, que não sejam as minhas ideias, nem os meus pensamentos, que eu não seja um instrumento que atrapalhe o Teu falar, mas que eu possa ser veículo, que eu possa ser instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor fale com a Tua igreja nessa noite. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Nós começamos o culto hoje lendo o Salmo 73, um salmo que já meditamos nele aqui no passado, que fala muito da prosperidade dos maus, né? Se a gente olha para esse mundo, se a gente olha para o noticiário, vê a situação desse mundo, todos nós somos capazes de perceber o quanto de injustiça há no mundo. Basta uma pequena olhada na internet, alguns minutos do noticiário da TV, ou uma lida em algum jornal, para nós percebermos que esse mundo é um mundo cheio de injustiças, cheio de violência. Nós vemos desvios milionários, por um lado, vemos mortes sem nenhum sentido, de outro lado, vemos os trabalhadores sendo cada vez mais oprimidos, entra governo, sai governo, não importa qual o discurso ideológico de cada governo, independente de qual seja o discurso ideológico. Cada ano que passa, está mais difícil se aposentar no Brasil. A perspectiva é de que daqui a um tempo ninguém consiga mais se aposentar, porque parece um carnê que não termina nunca, né? Você comprou a geladeira em 12 vezes, daqui a pouco vem alguém solta um decreto que agora você vai ter que pagar 20, daqui a pouco vem um decreto que diz que você vai ter que pagar 25 e a geladeira nunca se paga e você está ali pagando e contribuindo. Todo mundo enxerga que isso é injusto. E como fica o nosso coração, então? Como nós podemos lidar com isso? Nós vimos que Asaf quase resvalou os seus pés. Asaf quase se desviou dos caminhos de Deus, porque olhou para essa situação e falou: não vale a pena, então,
eu viver uma vida honesta? Porque se o ímpio está prosperando, se aqueles que roubam, se aqueles que mentem, se aqueles que estão fazendo o que é errado, aqueles que não honram o Senhor, não valorizam a verdade, se eles estão prosperando, o que eu estou fazendo? Asaf quase. E eu amo a Bíblia, porque ela expressa quem Deus é, mas também expressa o quem nós somos. E o sentimento de Asaf, muito provavelmente já passou no coração de quase todos nós. Quase todos nós, em algum momento da vida, já devemos ter olhado para Deus e dito: Senhor, não está valendo a pena. Eu só sofro. Eu faço o que é certo e me dou mal no final. E aquele ou aquela que está fazendo o que é errado só prospera. Está bem, está saudável, está rico. E eu estou aqui. Mas Asaf, ele também olhou para o santuário e entendeu. E olhou para a vida desses ímpios, com a vida sempre tranquila, mas entendeu qual seria o fim deles. E Jesus está trazendo aqui uma parábola que fala sobre a persistência. Jesus, Lucas, quer dizer, já nos dá, logo no primeiro versículo, qual é a razão da parábola. Nós não temos aqui muito trabalho exegético de desvendar nenhum mistério a respeito do que Jesus queria dizer com essa parábola. Está aqui no verso 1. Jesus lhes contou uma parábola para quê? Para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, não tem suspense nessa parábola. Não tem spoiler. Você não vai ficar surpreso com aquilo que a parábola quer dizer. Lucas já nos disse. Jesus entregou essa parábola para que eles orassem sempre, sem nunca desanimar. Mas qual o contexto? Por que essa parábola está aqui? Por que Jesus está incitando os seus discípulos a orar e a não desanimar? É aí que está a importância para nós podermos entender por quê. Nós precisamos entender qual é o contexto disso. Volte um pouco aí para o capítulo 17, no verso 20. Um pouco antes de Jesus contar essa parábola, ele estava tratando de um assunto que foi em primeiro lugar, perguntado pelos fariseus. Verso 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, essa conversa começa porque Jesus está respondendo à pergunta dos fariseus. Os fariseus tinham, como todo judeu, uma expectativa da vinda do Messias. Tinham uma expectativa de que o reino de Deus seria novamente instaurado na vida de Israel. Só que na cabeça deles, na mente deles, da maneira como eles enxergavam, na cosmovisão dos judeus, era um reinado terreno. Seria um reinado parecido com o reinado de Davi, um reino militar, um reino com um exército poderoso que iria livrar Israel do domínio romano e fazer com que Israel vivesse um novo tempo de glória como um reino próspero, como um reino poderoso. Essa era a visão deles. Então, eles vão para Jesus e perguntam: quando virá o reino de Deus? Quando nós voltaremos a ter a glória que nós tínhamos nos tempos de Davi? E Jesus dá uma resposta direta para eles. Ele vai ensinar algo muito rápido. E ele diz: o reino de Deus não vem com visível aparência. Ou seja, o reino de Deus não é como vocês imaginam. O reino que vai ser instaurado, e na verdade o reino que já está presente, não é o que vocês pensam. Ele diz: não dirão ele está aqui, não dirão ele está lá. Por quê? Porque o reino de Deus está entre vocês. O que Jesus está dizendo para os fariseus é que o rei já tinha chegado. E onde está o rei, está o reino. Jesus veio inaugurar o reino de Deus. A sua encarnação, o seu ministério é a inauguração do reino de Deus.
E ele diz para os fariseus: olha, o reino de Deus está entre vocês. Vocês é que não reconheceram o rei ainda. O reino de Deus já chegou, está aqui. E ele simplesmente dá esse ensinamento direto para os fariseus. Mas então, Jesus se volta para os seus discípulos. Ele agora não está mais falando com os fariseus. Ele agora, verso 22, a seguir, Jesus disse aos seus discípulos. Então, aos seus discípulos, Jesus vai trazer uma resposta mais completa. Vai trazer uma resposta que traz mais luz a respeito desse tema. Vejam, todo esse texto, do verso 20 até o verso 37, está falando da vinda do reino de Deus. Só que essa resposta que ele dá para os fariseus tem a ver com o já. O que é o já? Aquilo que já aconteceu. Jesus não está falando de uma profecia de um reino que virá. Jesus, quando fala com os fariseus, ele diz: o reino já está entre vocês. Essa profecia está cumprida. O reino de Deus está entre vocês. Por quê? Porque o rei está aqui. O rei chegou. O reino foi inaugurado. Mas quando ele vai falar com os seus discípulos, ele então vai tratar do ainda não. Ou seja, o reino já iniciou-se, mas o reino ainda não está consumado. O reino de Deus ainda não está plenamente estabelecido. Algumas coisas ainda vão acontecer para que esse reino se estabeleça por completo. Jesus vai dizer aos seus discípulos: vai acontecer algumas coisas ainda até que esse reino se estabeleça por completo. E ele diz, então, verso 22, a seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente. Ele está dizendo aqui: olha, o reino já foi inaugurado, o rei já está entre vós, mas o rei também vai se ausentar. Antes que o reino de Deus se consuma, antes que o reino de Deus se estabeleça completamente e definitivamente, o Filho de Deus vai se ausentar, o Filho de Deus vai se afastar. Vocês vão olhar, vocês vão estar vivendo nesse mundo, vocês vão olhar para as coisas ao seu redor e, como Asaf, vão sentir falta. Cadê o Filho do Homem? Cadê Jesus? Cadê? Porque o mundo não é um lugar perfeito. Então Jesus está dizendo: olha, vocês em breve, mesmo com o reino inaugurado, vão sentir minha falta, porque eu não estarei aqui. Verso 25 ele diz: é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Então, a primeira coisa, o evento mais próximo do futuro que Jesus está tratando com os seus discípulos aqui, o evento mais próximo do futuro que ele está declarando para os seus discípulos é: eu serei crucificado. Eu serei morto pelas autoridades judaicas e romanas. Eu vou passar pela morte. É necessário, primeiro, que o Filho do Homem padeça e seja rejeitado por essa situação. Então, antes que o reino se consume, antes que o reino seja completamente estabelecido, o Filho do Homem precisa morrer. O Filho do Homem precisa passar pelo Calvário. O Filho do Homem precisa passar pela cruz. É necessário. Porque se não houvesse a cruz, não haveria reconciliação do pecador com Deus. Não haveria perdão de pecados, não haveria vida eterna, não haveria meios e possibilidades de Deus se relacionar comigo e contigo. Por isso, para que o reino se consume, para que o reino se estabeleça completamente, é necessário primeiro que Jesus cumpra o seu dever, cumpra o seu propósito, que é passar pela cruz e conseguir para nós o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, e assim nós termos relacionamento com Deus, termos
vida e sermos transformados de criaturas em filhos e podermos chamar Deus de Pai. Então o reino precisa que isso aconteça antes. Então essa é o futuro mais próximo que Jesus está prevendo aqui a respeito da consumação do reino. Mas existem outras características do reino, existem outras características da vinda do reino que Jesus também está tratando com seus discípulos aqui. Será necessário que o Filho do Homem sofra, mas também depois que ele sofrer, depois que ele for crucificado, ressuscitar ao terceiro dia e subir aos céus, então nós vamos viver algumas coisas, algumas características. A primeira foi o que nós vimos nos versos 22 e 23. Haverá um tempo que eles vão olhar para tudo e vão dizer: cadê o Filho do Homem? Vocês vão desejar que o Filho do Homem estivesse com vocês, vocês vão querer que eu estivesse aqui, mas vocês não me verão. Vocês vão olhar ao seu redor e vão falar: cadê Jesus? Então, uma das características da vinda do reino é que enquanto esse reino não é completamente consumado, aqueles que creem, aqueles que esperam, sentirão angústias. Porque a gente sabe o que nos espera. A gente sabe que quando Jesus voltar, toda a dor cessará. A gente sabe que quando Jesus vier, não haverá lágrimas, nós sabemos que não haverá injustiça, nós sabemos que não haverá nenhum tipo de sofrimento, então nós ficamos angustiados querendo: Senhor, Maranata, venha, Senhor Jesus. Para os que creem, o aguardar pode ser algo angustiante, pode ser algo que traz aflição, é isso que ele está dizendo: virá o tempo em que vocês desejarão que eu esteja aqui, mas não me verão. Uma outra característica da vinda do reino está no verso 24. Porque assim como um relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Ou seja, a vinda do reino, a consumação do reino, será um evento percebido por todos, será um evento visível, não será um mistério. Nós não seremos surpreendidos por algo que nos deixará confusos. Nós não vamos ficar atônitos sem entender o que está acontecendo. Não, a vinda do Filho do Homem será algo visível e percebido por todos. Na nossa cultura cristã evangélica no Brasil, se tornou muito popular uma visão a respeito da vinda do Filho do Homem, que trata de um arrebatamento secreto. Nós não cremos que a Bíblia nos dá essa visão. A vinda do Filho do Homem não será de maneira secreta. Jesus virá nas nuvens, em glória, para que todo olho veja, para que todo joelho se dobre. É isso que ele vai fazer. Ele virá buscar a sua igreja e todos verão. Nós seremos levados até ele aos céus, nós seremos conduzidos até ele aos céus, mas ele chegará à terra conosco e aqui fará o julgamento de vivos e mortos e tudo se consumará imediatamente. Então aquelas cenas dos filmes que nós já vimos, aquelas cenas famosas dos filmes que nós já vimos, onde aviões vão cair, vai ficar só a roupa do piloto, vai ficar só a roupa do motorista, e vai ficar todo mundo: meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, o que foi? Não é isso. A vinda do Filho do Homem será visível e percebida por todos. Não haverá confusão, não haverá dúvidas. Por isso que ele diz: olha, dirão a vocês: ele está aqui, lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente, porque não haverá dúvidas no dia que o Filho do Homem vier. Não haverá especulações, não haverá teorias da conspiração, não haverá homens e mulheres do YouTube falando um monte de coisa louca a respeito da vinda de Jesus, como tem hoje. Jesus virá e será reconhecido por todos.
Então essa é mais uma característica, é uma espera angustiante para os que creem, é uma espera ansiosa para os que creem, mas quando vier, será algo percebido por todos. Nós não precisaremos ficar correndo de um lado para o outro, perguntando para quem quer que seja, para saber o que aconteceu, porque a vinda do Filho do Homem será visível e facilmente percebida por todos. Uma outra característica da vinda do reino é que para os que não creem, ela será repentina e inesperada. Nós que estamos esperando, estamos ansiosos. Nós que estamos esperando, estamos pedindo, vem. Por quê? Porque a gente olha para esse mundo e, como Asaf, entende que tem problemas, entende que está tudo errado, entende que Jesus precisa voltar para acabar com as injustiças e com o sofrimento. Mas os ímpios, aqueles que estão prosperando nos seus pecados, aqueles que estão com os olhos saltando-lhes da gordura, como Asaf fala, esses estão vivendo uma vida regalada. Verso 26. Assim como como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O que Asaf fala lá no Salmo 73, que os ímpios estão vivendo uma vida tranquila. É isso. Quem não crê, quem não está aguardando a vinda do reino, quem não está confiante na volta de Cristo, quem não acha que isso vai acontecer, quem acha que tudo isso é bobagem, quem acha que tem que fazer o que quer e viver da maneira que quer, essas pessoas estarão vivendo tranquilamente, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, edificando, enriquecendo. Mas, quando vier o Filho do Homem, aí não vai ter mais o que fazer. Como fechou a arca e todos foram destruídos, quando Ló saiu, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então, uma outra característica da vinda do reino é que para os que não creem, ela será repentina e inesperada. Virá como ladrão, virá na surpresa. Então, Jesus, tratando dessas características do reino, dizendo que será angustiante a espera para os que creem, dizendo que a sua vinda será percebida por todos, dizendo que para os que não creem, ela será uma vinda inesperada, uma vinda repentina, dizendo que é necessário que ele sofra, que ele passe pela cruz antes que o reino se consuma, então ele vai partir para essa parábola. É por isso que ele conta a parábola, é porque a vinda do reino tem essas características. Ele está dizendo para os seus discípulos, olha, vai ser difícil, vai ser angustiante, vocês vão olhar ao redor e verão injustiças, vocês vão olhar ao redor e vão ver os ímpios comendo, bebendo, casando, se edificando e prosperando, mas o que vocês devem fazer enquanto esperam a consumação do reino, como os filhos de Deus, como os discípulos de Cristo, como os cidadãos do reino de Deus, devem aguardar a consumação do reino, vivendo nesse mundo. Eles devem aguardar da forma que Lucas descreveu a parábola: orar sempre e nunca desanimar. O juiz iníquo, que é tratado na parábola aqui, é um contraste com o Senhor. Ele apresenta um personagem que é completamente contrastante com Deus. Um homem que é descrito como, verso 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva, verso 2, em certa cidade havia um juiz, o quê? Que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. A figura do juiz que Jesus traz na parábola é uma figura completamente oposta a quem Deus é, completamente contrária a quem Deus é.
Ele está trazendo um personagem com a intenção de fazer um contraste, de chamar a atenção para esse contraste. Ele é um homem que não teme a Deus, é um homem que não respeita ao próximo, é um homem que não busca fazer o bem, fazer justiça, não. Ele está buscando apenas os seus interesses e as suas necessidades. Então ele apresenta o segundo personagem, que é quem? Uma viúva. Verso 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva. Uma viúva, nos tempos de Jesus, aponta para alguém completamente vulnerável. As viúvas eram pessoas vulneráveis. Não existia INSS no Israel daquele tempo, não existia pensão por morte do cônjuge, embora daqui a pouco parece que não vai ter mais também durante muito tempo aqui no Brasil, mas naquele tempo não tinha. Uma mulher que era viúva e não tinha filhos, ela ficava completamente à mercê do templo. Ela ficava à mercê, ela não tinha quem a sustentasse, não havia alguém legalmente responsável por ela. Então, a figura da viúva nessa parábola é uma visão de alguém completamente desamparado, alguém que não pode se manter, alguém que não pode correr atrás das suas próprias coisas. E essa viúva, o que ela fazia? Sempre o procurava esse juiz iníquo, procurava esse homem que não teme a Deus, esse homem que não respeita ninguém. Se ele não respeita ninguém e não teme a Deus, o que ele fará com a viúva? Uma pessoa completamente sem importância, uma pessoa completamente sem relevância naquela sociedade. Se ele não respeita ninguém, se ele não teme a Deus, a viúva para ele é menos do que nada. Não representa nada para ele. Mas a viúva sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Julgue a minha causa contra o meu adversário. Então, verso 4, por algum tempo ele não quis atender, mas depois ele pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Os comentaristas dizem que essa expressão que é traduzida como venha a molestar-me, se for traduzida literalmente, vai dizer que ela venha me deixar com o olho roxo. Então, o juiz, ele está pensando em quê? Em si. Ele continua sendo alguém que não respeita ninguém, ele continua sendo alguém que não teme a Deus, mas ele vai julgar, ele decide julgar a causa da viúva, porque ele vê nela tanta determinação, ele vê nela tanta persistência, que ele pensa: essa mulher vai acabar me batendo, porque ela não desiste. Todo dia ela vem aqui, todo dia ela bate na minha porta, todo dia essa mulher vem aqui, daqui a pouco essa mulher vai me bater. Então, para que ela não me bata, para que eu não fique de olho roxo, então eu vou julgar a causa dessa mulher. Então Jesus vai aplicar essa parábola, e ele vai dizer: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Ou seja, ele está dizendo: preste atenção como esse juiz faz as coisas pela sua própria preservação. Ele não está motivado por bem, ele não está motivado porque se preocupa com o outro, não. Ele fazendo isso pela sua própria preservação. Verso 7. Será que Deus, e lembra do contraste? Será que Deus, que é totalmente diferente desse juiz, que é totalmente, com um coração completamente ao contrário desse juiz, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus está ensinando aos seus discípulos que viver nesse mundo é difícil, sim. Olhar as injustiças desse mundo é difícil, sim. Aguardar a consumação do reino de Deus, enquanto vivemos num mundo mergulhado no pecado, onde vivemos num mundo cercado de pessoas que só pensam nos seus próprios interesses. É difícil viver nesse mundo? Sim. Mas Deus não vai demorar para nos defender. Verso 8, digo a vocês que depressa
lhes fará justiça. Então, enquanto estamos nesse mundo, enquanto estamos vivendo em meio ao pecado, enquanto estamos vivendo em meio à injustiça, em meio à violência, nós devemos orar, nós devemos pedir: Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus, Senhor, que o seu reino se consume, Senhor, que o Senhor venha nos livrar desse mundo injusto, que o Senhor venha instaurar o seu reino definitivamente, Senhor, venha. Clamar, clamar e clamar, continuar pedindo, porque Deus fará justiça aos seus escolhidos, Deus virá nos defender, sem demora, depressa Ele virá fazer justiça. Então esse mundo injusto que nós vivemos, esse mundo do noticiário que nos entristece, esse mundo das corrupções e injustiças que nos abatem, esse mundo vai passar. E a gente olha e pensa: meu Deus, Guilherme, mas faz tanto tempo. Esse tempo não é nada comparado com a eternidade, nada. Confie que Deus vai instaurar o seu reino definitivamente. Confie que Jesus voltará e buscará a sua igreja. Confie. Não importa o quão mal o mundo esteja, não importa o quão injusto esteja as coisas ao nosso redor, nós precisamos perseverar. Verso 1 de novo: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Não desanime, meu irmão e minha irmã. Não se deixe enfraquecer, não se deixe abater. Quando você estiver se sentindo assim, vai lá no Salmo 73 e abra o seu coração, como Asaf abriu. Diga para Deus o quanto você está preocupado, mas saiba que Ele não vai deixar nenhuma injustiça impune, nenhum pecado sem punição. Tudo será colocado no seu devido lugar quando Ele vier em glória e quando Ele buscar a sua igreja, instaurar o novo céu e a nova terra. Toda a injustiça desse mundo será esquecida e nós viveremos num mundo perfeito, sem a presença do pecado, sem a presença do mal, sem a presença da injustiça, sem dor, sem choro, sem lágrimas, sem nenhuma enfermidade. Passaremos a eternidade com Deus bem. E ele termina com uma reflexão, com uma pergunta reflexiva aqui. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? É uma pergunta retórica, irmãos. É claro que haverá. É Ele que persevera, é Ele que mantém a nossa fé, é Ele que sustenta. Mas ele está querendo dizer que muitas pessoas desistem no caminho. Muitas pessoas realmente desanimam, muitas pessoas trilham o caminho de Asaf, mas não voltam do lugar que Asaf voltou. Asaf andou num caminho, trilhou um caminho e disse: quase me resvalaram os pés, quase que eu blasfemei contra Deus, mas eu atentei para o fim deles, e ele se voltou para o Senhor. O problema é que muitos entram no caminho de Asaf e não voltam do ponto onde Asaf voltou, e se angustiam com Deus, e acaba se afastando de Deus, não tendo fé para aguardar que Ele consume todas as coisas, e acabam ficando pelo caminho. Então a parábola do juiz iníquo é uma parábola que fala da insistência na oração, mesmo diante de um mundo caído, mesmo diante de um mundo injusto, que você continue confiando no Senhor, que você continue descansando no Senhor, orando sem cessar, orando sempre, sem nunca desanimar. E daí nós tiramos então 3 aplicações desse texto. Primeiro, a óbvia: não desanime diante das injustiças desse mundo. Saiba que todo ímpio será julgado. Todos aqueles que não estiverem em Cristo terão os seus pecados punidos em si mesmos.
Lembre-se, Deus não deixa nenhum pecado impune, nenhum. Os nossos pecados, os pecados daqueles que estão em Cristo, não ficaram impunes. Eles foram punidos aonde? Na cruz. Na cruz. Os pecados daqueles que estão em Cristo foram punidos na cruz. E os pecados de todos aqueles que não se refugiam em Cristo serão punidos neles mesmos. Então nunca haverá um pecado impune nessa terra, porque Deus vai punir todos. Se não os punir em Cristo, vai os punir em cima do próprio ímpio, em cima do próprio pecador. Não deixe que o tempo faça você desanimar. Confie que Deus não vai deixar nenhuma injustiça nesse mundo impune. Segundo, ore firmemente, pedindo a Deus que consume os seus planos e o seu reino. Essa deve ser a sua principal oração. Lembra da oração dos filhos, da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. As nossas primeiras petições, as prioridades da nossa oração, os primeiros pedidos que nós fazemos a Deus consume o seu reino, que o seu reino seja completamente estabelecido e que a sua vontade seja completamente colocada sobre nós. Continue orando firmemente, entendendo que o nosso futuro não é nessa terra, o nosso futuro não é nesse sistema. O Deus que nos salva, que nos busca, Ele não veio para nos dar uma vida melhor nesse sistema, porque esse sistema será completamente substituído, será completamente destruído, e novos céus e nova terra serão construídos. Nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo levados para um novo lugar, para um novo sistema. Então não busque, não queira, não anseie por sucesso nesse sistema, nessa vida, porque nós não fomos feitos para essa vida. Ore firmemente, insistentemente, sem desanimar, para que Deus consume os seus planos e o seu reino, e nós possamos finalmente ir para casa, porque aqui não é a nossa casa, essa não é a nossa pátria. Nós somos cidadãos do reino de Deus e aguardamos ansiosamente a sua consumação. Terceiro, Deus é santo, justo, e Ele não tarda em seus planos. Jesus diz aqui: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Mas Deus tem planos e tem pessoas que Ele vai salvar ainda. Vamos lá, segunda carta de Pedro, capítulo 3, avance um pouco aí, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Verso 9. Pedro está escrevendo essa carta para uma igreja que sofre. Pedro está escrevendo essa carta para irmãos que estão em meio a dores, vivendo num mundo injusto como nós. Pedro está escrevendo essa carta para pessoas que estão sofrendo. Mas o que ele diz aqui para essas pessoas que estão sofrendo e estão aguardando ansiosamente a consumação do reino? Olha o que ele diz no verso 9. O Senhor, vamos ler juntos? 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando olhar para esse mundo, quando olhar para as injustiças desse mundo e achar que Deus está demorando em consumar as suas promessas, olhe para a sua família, olhe para os seus amigos e lembre-se daqueles que ainda não se renderam a Deus, e clame, e olhe para eles e pense:
será que é por causa dele que Jesus ainda não voltou? Será que é por causa dela que Jesus ainda não voltou? Será que Deus está sendo gracioso porque Ele está aguardando que minha mãe seja salva? Será que Deus está sendo gracioso porque está aguardando que minha filha seja salva? Olhe para o tempo que nós estamos aguardando e não pense que Deus está atrasando e fazendo que nós passemos por esse mundo por motivos torpes. Deus está fazendo isso porque Ele pacientemente quer que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, mais pessoas possam se tornar cidadãs do reino de Deus, livrando-se desse mundo caído. Então, não desanime, meu irmão e minha irmã, ore firmemente, porque se um juiz iníquo, por medo de ficar com o olho roxo, faz justiça, imagine o nosso Pai, que é santo, justo e bom. Ele não vai demorar, Ele vai consumar o seu reino, e nós vamos passar a eternidade com Ele, o mais breve possível. Amém? Fique de pé, vamos orar. Pai amado, obrigado, Deus. Perdoa-nos a ansiedade. Perdoa-nos, Senhor, se por vezes o nosso coração fica como o coração de Asaf. E olhamos para esse mundo e pensamos, meu Deus, por que Jesus não volta logo? Perdoa-nos, Senhor. Mas o Senhor é tão bom que entende até mesmo essa ansiedade e nos dá meios de lidarmos com ela. Nos dá ensinamentos para lidarmos com ela. Teu filho agora, nessa parábola do juiz iníquo, nos diz para continuarmos firmes em oração, continuarmos firmes e não desanimarmos diante das injustiças e dos pecados desse mundo caído. Seguimos firmes, confiantes na Tua bondade. E é isso, ó Deus, que nós queremos fazer. Caminhar firmes, confiantes na Tua bondade, confiantes no Teu poder, confiantes de que o Senhor é soberano e controla cada evento dessa terra, desse mundo, desse universo, e que o Senhor está fazendo o que é melhor para nós. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Diante dos sofrimentos e das dores desse mundo, diante das injustiças desse mundo, enquanto o Teu reino não se consuma, que nós possamos orar, confiar e esperar. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa parábola, e que o Senhor possa aplicá-la no nosso coração, que nós possamos glorificar o Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.